Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela era virgem, ele um milionário perdido entre culpa e prazer. Na lua de mel, bêbado, ele a tocou, sem saber que aquela noite mudaria tudo. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. Helena Castilho nunca foi uma mulher de impulsos. Cresceu em meio à rigidez de conventos e orfanatos, em São Paulo, moldada por promessas de pureza e obediência que ecoavam pelos corredores gelados da instituição religiosa no bairro da Liberdade. Sua infância, marcada pelo abandono de uma mãe que jamais conheceu e por vozes abafadas de sacrifício que as freiras repetiam como mantras, transformou-a numa alma que temia o toque e, ainda assim, ansiava por ser tocada com amor verdadeiro. Aos 24 anos, Helena via-se prometida a um homem que jamais escolheria por si mesma, Alexandre Santos Negrão, bilionário recluso, herdeiro de uma dinastia empresarial brasileira que controlava desde siderúrgicas no interior de Minas Gerais até construtoras que erguiam os arranha-céus mais imponentes de São Paulo. Um império construído sobre aço, sombras e segredos enterrados nos alicerces do concreto paulistano. O casamento foi selado por um contrato frio, como as manhãs de inverno na capital. Helena seria esposa por conveniência, símbolo de sobriedade para os investidores internacionais que exigiam estabilidade em meio à reputação volátil de Alexandre, conhecido pelos escândalos discretos que corriam nos círculos da elite paulistana, pelas festas ilegais em coberturas de Alphaville, e por um talento quase artístico para a destruição emocional de qualquer pessoa que ousasse se aproximar do seu coração blindado. Em troca desta encenação matrimonial, Helena teria segurança financeira, estudos pagos na melhor universidade privada do país, liberdade para ajudar sua família adotiva e o direito sagrado de recomeçar uma vida que até então tinha sido apenas sobrevivência. Para uma jovem que cresceu dividindo roupas doadas e comendo o que sobrava do refeitório do orfanato, aquela proposta soava como um conto de fadas distorcido, onde a princesa sabia exatamente qual seria o preço a pagar. Mas ninguém, absolutamente ninguém, preparou Helena para a noite em que se tornaria oficialmente a senhora Santos Negrão. A cerimônia havia sido fria, porém luxuosa, realizada na capela privativa da mansão da família, localizada na região mais nobre de Campos do Jordão, onde o ar fino das montanhas paulistas cortava os pulmões como lâminas geladas. Padres importados, flores caríssimas trazidas de longe. Convidados que sussurravam entre si sobre aquela união estranha entre o magnata conhecido pela frieza calculista e a jovem órfã que ninguém sabia de onde tinha saído. O destino final da lua de mel seria uma mansão isolada na costa de Búzios, no Rio de Janeiro, onde o mar quebrava com fúria contra pedras ancestrais que testemunharam séculos de histórias de amor e dor. A propriedade, uma herança da avó portuguesa de Alexandre, erguia-se imponente sobre as falésias, com seus jardins suspensos e varandas que desafiavam a gravidade, oferecendo uma vista hipnotizante do Atlântico que se estendia até o infinito. Noite de núpcias, Alexandre chegou embriagado ao quarto principal da mansão. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas pelo uísque escocês que havia bebido durante horas na biblioteca, tentando escapar da realidade do que estava prestes a fazer, mas por lembranças que só ele conhecia e que o atormentavam como fantasmas, presos nas paredes da sua alma. Helena estava sentada na beira da cama de casal, vestindo um camisão de seda branca que uma das empregadas havia escolhido para ela. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de frio, mas de uma ansiedade que misturava medo e uma inexplicável atração por aquele homem que mal conhecia, mas que conseguia despertar nela sensações que jamais havia experimentado durante seus anos de reclusão religiosa. Alexandre parou no meio do quarto, observando-a com uma intensidade que fez Helena sentir como se ele pudesse ver através dela,
através de todas as camadas de proteção que havia construído ao longo dos anos. Ele estava descalço, com a camisa social branca aberta nos primeiros botões, revelando parte do peito coberto por pelos escuros. O perfume masculino que usava misturava-se com o cheiro do álcool, criando uma combinação intoxicante que fez Helena perder momentaneamente o fôlego. Sem dizer uma palavra, Alexandre se aproximou dela com passos lentos, como um predador que sabia exatamente qual era sua presa. Quando estendeu a mão para tocar o rosto dela, Helena pôde sentir o tremor quase imperceptível nos dedos dele, uma vulnerabilidade que contrastava drasticamente com a fama de homem insensível que carregava pelos corredores corporativos de São Paulo. "Você tem medo de mim?" ele disse. Não como pergunta, mas como constatação, sua voz rouca carregando um sotaque carioca que ainda preservava da infância passada em Copacabana, antes de se mudar para São Paulo para assumir os negócios da família. Helena ergueu os olhos para encontrar os dele, e naquele momento sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Havia dor naqueles olhos castanhos escuros, uma dor profunda e antiga que ela reconhecia porque carregava uma parecida no próprio peito. "Tenho", ela admitiu, sua voz saindo como um sussurro, "mas não pelos motivos que você imagina." Alexandre fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra demônios internos que Helena não conseguia ver. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz neles, misturada com algo que parecia desespero. "Eu deveria ir embora", ele murmurou, mas seus dedos continuavam acariciando o rosto dela com uma gentileza que contradizia suas palavras. "Deveria deixar você em paz e cumprir apenas o que está no contrato." "Mas não vai", Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Alguma coisa dentro dela havia despertado, uma mulher que não sabia que existia, alguém que não tinha medo de olhar para aquele homem poderoso e ver apenas um ser humano perdido e ferido. Alexandre sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no quarto, um sorriso amargo que não chegava aos olhos. "Não", ele confirmou, "não vou conseguir." E então, com uma intensidade que Helena jamais havia imaginado ser possível, ele a beijou. Não foi um beijo gentil ou romântico, como ela havia imaginado que seria seu primeiro beijo. Foi um beijo desesperado, carregado de anos de solidão e dor reprimida, um beijo que falava de fome emocional e de uma necessidade quase animal de conexão humana. Helena, que nunca havia sido tocada por um homem, sentiu como se seu corpo tivesse sido criado especificamente para aquele momento, para aquelas mãos que a exploravam com uma reverência quase religiosa. Ele a tocou com a intensidade de um homem perdido entre desejo e dor, entre a necessidade de possuí-la completamente e o medo do que aquela posse poderia significar para ambos. Helena, paralisada entre o medo do desconhecido e uma atração inexplicável que crescia a cada segundo, permitiu-se viver aquele momento com uma entrega que a surpreendeu. Era virgem, nunca tivera escolha sobre o próprio corpo, nunca tivera a oportunidade de descobrir os mistérios da intimidade que outras mulheres da sua idade já conheciam há anos. Que naquela madrugada fragmentada, enquanto a chuva começava a cair sobre o telhado de telhas portuguesas da mansão e o mar rugia lá embaixo contra as pedras, algo dentro dela se partiu definitivamente e algo completamente novo começou a nascer. Alexandre a fez-sua com uma paixão que beirava o desespero, como se soubesse que aquela seria a única oportunidade que teriam de verdadeira intimidade. Entre sussurros quebrados em português e carícias que deixavam marcas invisíveis na alma dela, Helena descobriu que seu corpo era capaz de sentir prazer, que era capaz de se entregar completamente a outro ser humano, que era capaz de amar sem reservas, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. Quando finalmente adormeceram, enrolados nos lençóis de linho egípcio, corpos entrelaçados como se tentassem se fundir em uma única pessoa, Helena sentiu uma paz que jamais havia experimentado em toda a sua vida. Pela primeira vez desde que se entendia por gente, não se sentiu sozinha no mundo. Mas quando acordou, horas depois, com o sol do Rio de Janeiro
invadindo o quarto através das cortinas de seda. Alexandre havia sumido. No lugar dele, sobre o piano de cauda que ocupava um canto do quarto principal, havia apenas um bilhete escrito com a letra firme dele. Não tente me entender, Helena. Não sou o homem que você precisa, nem o homem que você merece. O que aconteceu entre nós esta noite foi um erro que jamais deveria ter acontecido. Helena leu e releu aquelas palavras até que elas se gravaram na sua memória como ferro em brasa. A sensação de abandono que a atingiu foi muito pior do que qualquer coisa que havia sentido durante os anos no orfanato. Pelo menos lá, ela nunca havia conhecido o gosto da esperança antes de tê-la arrancada brutalmente. Sozinha na mansão de Búzios, cercada por empregados que nada diziam além dos cumprimentos formais necessários, Helena começou a adoecer. Primeiro foram apenas enjoos matinais, que atribuiu ao nervosismo e à ansiedade de se ver abandonada logo após a primeira noite de casamento. Depois vieram as tonturas, a sensibilidade a cheiros que antes não a incomodavam, uma exaustão que não passava mesmo depois de dormir por horas seguidas. Maria, a governanta da mansão, uma senhora de 60 anos que havia trabalhado para a família Santos Negrão durante décadas, foi quem primeiro suspeitou do que estava acontecendo. Com a experiência de quem havia criado 5 filhos e ajudado a cuidar de inúmeros netos, ela reconheceu os sinais imediatamente. Senhora Helena, ela disse numa manhã de terça-feira, enquanto Helena lutava para manter o café da manhã no estômago. A senhora deveria ir ao médico. Há coisas que uma mulher precisa saber sobre o próprio corpo. Helena descobriu a gravidez por acaso, após desmaiar durante uma tempestade tropical que atingiu a região numa quinta-feira de outubro. Estava tentando fugir da mansão, carregando uma mala pequena com suas poucas posses, quando o temporal a pegou no meio do caminho para a estrada principal. A chuva caía com violência. Os ventos urravam entre as árvores como animais selvagens, e Helena, já debilitada pelos enjoos constantes, simplesmente desabou no chão enlameado. Foi Joaquim, o jardineiro, quem a encontrou algumas horas depois, desacordada e encharcada, sendo levada às pressas para o hospital mais próximo, em Armação dos Búzios. Lá, depois de uma bateria de exames, a médica plantonista, doutora Fernanda Oliveira, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e maneiras diretas, deu-lhe a notícia que mudaria sua vida para sempre. Você está grávida, Helena. De aproximadamente 6 semanas. O mundo parou. Helena sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés e ela estivesse caindo em um abismo sem fim. Grávida, carregando o filho de um homem que a havia abandonado sem explicação após uma única noite de paixão. Um homem que havia deixado claro que não queria nada com ela, que considerava o que havia acontecido entre eles um erro. A criança, que ainda não passava de um aglomerado de células se multiplicando no seu ventre, tornou-se instantaneamente sua única âncora emocional e seu maior dilema moral. Como poderia criar um filho sozinha? Como poderia olhar para aquela criança e não ver Alexandre? Como poderia amar incondicionalmente alguém que seria uma lembrança constante da noite mais intensa e da manhã mais dolorosa da sua vida? Durante os dias que se seguiram ao diagnóstico, Helena ficou trancada no quarto da mansão, recusando-se a comer adequadamente, perdida em pensamentos que giravam em círculos viciosos de dor, confusão e uma raiva crescente. Por que Alexandre havia feito aquilo com ela? Por que havia sido tão íntimo, tão carinhoso, tão presente, para depois simplesmente desaparecer como se ela não significasse nada? Maria tentava consolá-la, trazendo sopas nutritivas e chás calmantes, contando histórias da família Santos, Negrão que havia presenciado ao longo dos anos, tentando fazer Helena entender que Alexandre não era naturalmente cruel, apenas profundamente ferido por coisas do passado que ninguém conhecia completamente. O menino Alexandre, ela dizia, usando o diminutivo carinhoso que costumava usar quando ele era criança, sempre foi diferente dos outros da família. Mais sensível, sabe? Quando era pequeno, costumava chorar escondido quando via algum animal machucado.
Não é maldade o que ele fez com a senhora. É medo. Mas Helena não conseguia encontrar consolo nessas palavras. Medo do quê? Do que poderiam construir juntos? Da possibilidade de serem felizes? Da responsabilidade de amar alguém verdadeiramente? Todas essas perguntas martelavam na sua cabeça, sem encontrar respostas satisfatórias. Foi numa manhã de novembro, quando já estava com quase 3 meses de gestação e sua barriga começava a dar os primeiros sinais da vida que crescia dentro dela, que Helena recebeu uma ligação que mudaria completamente sua perspectiva sobre o abandono de Alexandre. Quem ligou foi Roberto Mendes, o advogado da família Santos Negrão, um homem de 50 e poucos anos com voz grave e maneiras formais. Senhora Santos Negrão, ele disse, usando pela primeira vez o nome completo dela após o casamento. Preciso informá-la sobre alguns acontecimentos que podem explicar o comportamento recente do Sr. Alexandre. Helena sentiu o coração acelerar. Finalmente alguém iria dar-lhe respostas ao invés de mais perguntas. O que aconteceu com ele? Ela perguntou, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. O Sr. Alexandre recebeu uma ameaça antiga, de um rival dos negócios da família, que prometeu destruir qualquer mulher que ousasse se aproximar dele de verdade. O casamento com a senhora deveria ser apenas uma fachada para acalmar os investidores, mas Roberto fez uma pausa significativa. Na noite do casamento, algo mudou, e isso o aterrorizou. Helena sentiu como se uma peça importante do quebra-cabeças finalmente tivesse se encaixado no lugar certo. Alexandre não havia fugido porque não sentia nada por ela. Havia fugido porque sentia demais, e esse sentimento a colocava em perigo. Que tipo de ameaça? Ela perguntou. Sua voz agora mais firme, a antiga força interior que a havia ajudado a sobreviver aos anos no orfanato, começando a ressurgir. Roberto suspirou do outro lado da linha. Vitor Damasceno, um empresário que a família Santos Negrão destruiu financeiramente há alguns anos, quando ele tentou concorrer conosco no mercado da construção civil em São Paulo. Ele jurou vingança. Disse que faria Alexandre sofrer da mesma forma que ele sofreu, tirando dele tudo o que fosse importante. Nome Vitor Damasceno não significava nada para Helena, mas a gravidade na voz do advogado deixou claro que ela deveria se preocupar. E o que isso tem a ver comigo? Ela perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Damasceno descobriu sobre o casamento de vocês. Mandou recados dizendo que qualquer mulher que Alexandre amasse seria destruída, da mesma forma que a empresa de Damasceno foi destruída. Alexandre recebeu essas ameaças na manhã seguinte ao casamento, junto com fotos suas entrando e saindo do orfanato onde cresceu, fotos da escola onde estudou, nomes das freiras que a criaram. Damasceno havia investigado toda a sua vida. Helena. Alexandre entendeu que se ficasse perto de você, estaria colocando sua vida em risco. Helena fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e terror. Alívio por finalmente entender os motivos do abandono. Terror por perceber que estava no centro de uma guerra que não havia escolhido lutar. Onde Alexandre está agora? Ela perguntou. Não posso revelar a localização exata por questões de segurança, mas posso dizer que ele está trabalhando para neutralizar a ameaça de Damasceno. Ele contratou investigadores particulares, está reunindo evidências de crimes que Damasceno cometeu ao longo dos anos, tentando encontrar uma forma de acabar com isso definitivamente. Helena colocou a mão livre sobre a barriga, onde seu filho crescia, e tomou uma decisão que definiria o resto da sua vida. Roberto, ela disse, sua voz agora carregada de uma determinação que não demonstrava há meses. Preciso que você me diga tudo. Tudo sobre Vitor Damasceno. Tudo sobre as ameaças. Tudo sobre o que Alexandre está fazendo para resolver isso. Se vou ser usada como arma contra meu marido, tenho o direito de saber exatamente contra o que estamos lutando. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Finalmente Roberto disse, Senhora Santos Negrão, com todo o respeito, o Sr. Alexandre. Foi muito claro sobre manter a senhora afastada de todos esses problemas. Ele acha que o melhor para a senhora é não saber dos detalhes.
Helena sentiu uma raiva familiar, a mesma raiva que sentia quando as freiras do orfanato tomavam decisões sobre sua vida sem consultá-la, como se ela fosse incapaz de pensar por si mesma. Roberto, ela disse, cada palavra carregada de autoridade. Eu não sou mais uma criança que pode ser protegida da verdade. Sou uma mulher adulta, casada, e tenho o direito de saber o que está acontecendo com minha própria vida. Além disso, ela respirou fundo antes de continuar. Estou grávida. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Roberto finalmente falou, sua voz estava diferente, mais respeitosa. A senhora está grávida? De 3 meses, Helena confirmou. Então você vai me dar todas as informações que eu pedi, ou vou ter que descobrir tudo sozinha? Roberto suspirou pesadamente. A senhora é mais forte do que o senhor Alexandre imagina, ele disse, e Helena pôde ouvir um sorriso em sua voz. Está bem. Amanhã pela manhã enviarei um carro para buscá-la. Virá para São Paulo e conversaremos pessoalmente sobre tudo. Mas antes preciso avisá-la. Uma vez que souber de tudo, não haverá como voltar atrás. Sua vida mudará completamente. Helena olhou pela janela do quarto para o mar que se estendia até o horizonte. Suas águas azuis brilhando sob o sol da Tizinwads, tarde carioca. Pensou na criança que carregava, no homem que amava mesmo sem compreender completamente por quê, na vida que havia conhecido até então e na vida que poderia ter pela frente. Minha vida já mudou completamente, ela disse ao telefone. Agora só estou decidindo em que direção vou deixar que ela mude. O carro enviado por Roberto chegou à mansão de Búzios pontualmente às 8 da manhã seguinte, um sedã preto blindado com vidros escuros que contrastava dramaticamente com a paisagem paradisíaca da costa fluminense. Helena havia passado a noite em claro, alternando entre enjoos matinais que pareciam piorar com a ansiedade e uma inquietação que a fazia caminhar pelos corredores da mansão como um fantasma em busca de respostas. Quando o motorista tocou a campainha, Helena já estava pronta. Vestindo um conjunto social discreto que havia comprado em uma das poucas idas ao centro de Búzios, o tecido ligeiramente ajustado, revelando as primeiras curvas da gravidez que se anunciava. Maria, a governanta, insistiu em preparar uma bolsa térmica com lanches e chás para a viagem, murmurando preocupações sobre a senhora grávida fazer uma jornada tão longa de carro. Promete que vai comer alguma coisa durante o caminho, Maria disse, ajustando o lenço que Helena usava para proteger os cabelos do vento matinal. Criança precisa de alimento e a senhora anda muito magra. Helena sorriu pela primeira vez em semanas, tocada pela preocupação genuína da mulher mais velha. Prometo, Maria, e prometo também que vou voltar com respostas. A viagem de Búzios até São Paulo levou quase 6 horas com o motorista, um homem silencioso chamado Carlos, que claramente tinha instruções para não conversar sobre assuntos da família, parando apenas uma vez para abastecer e permitir que Helena fizesse uma refeição leve em um restaurante na estrada. Durante todo o percurso, Helena observou a paisagem brasileira mudando gradualmente. Das praias tropicais do Rio de Janeiro às montanhas de Minas Gerais, até finalmente chegarem à imensidão urbana de São Paulo. O escritório de Roberto Mendes ficava no centro financeiro da cidade, em um dos edifícios mais altos da Avenida Faria Lima, aquela região que pulsava como o coração econômico do país. Helena nunca havia estado em um lugar tão imponente, com seus pisos de mármore italiano, elevadores silenciosos que subiam vertiginosamente e uma vista panorâmica da metrópole que se estendia até onde os olhos conseguiam alcançar. Roberto a recebeu em seu escritório particular, uma sala ampla decorada com móveis de madeira nobre e obras de arte brasileiras que provavelmente custavam mais do que Helena havia ganhado em toda a sua vida no orfanato. Ele era um homem elegante, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno sob medida. Mas seus olhos revelavam uma preocupação genuína quando olhou para Helena. Senhora Santos Negrão, ele disse, indicando uma poltrona de couro confortável, diante de sua mesa. Obrigado por ter vindo.
Sei que não foi uma decisão fácil. Helena se acomodou na poltrona, colocando as mãos sobre a barriga em um gesto que estava se tornando instintivo. Roberto, antes de mais nada, preciso que você pare de me chamar de Senhora Santos Negrão. Meu nome é Helena, e prefiro ser tratada assim. Segundo, quero que saiba que não vim aqui como uma esposa indefesa procurando proteção. Vim como uma mulher que tem o direito de saber o que está acontecendo com sua própria vida. Roberto sorriu, claramente impressionado com a firmeza dela. Entendo perfeitamente, Helena, e devo dizer que agora compreendo por que Alexandre ficou tão perturbado após o casamento de vocês. Você não é exatamente o que ele esperava encontrar. E o que ele esperava? Helena perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Uma boneca de porcelana que iria sorrir e aceitar tudo sem questionar? Algo assim, Roberto admitiu. Alexandre cresceu cercado por mulheres que queriam alguma coisa dele, dinheiro, status, conexões. Ele desenvolveu uma carapaça de cinismo que o protegia dessas situações. Mas você... Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Você é diferente. E isso o assustou mais do que qualquer ameaça externa poderia assustar. Helena sentiu um calor estranho no peito ao ouvir essas palavras, mas forçou-se a manter o foco. Fale-me sobre Vítor Damasceno. Quem é ele exatamente e por que quer destruir Alexandre? Roberto abriu uma gaveta de sua mesa e retirou uma pasta grossa, colocando-a diante de Helena. Vítor Damasceno foi um dos empresários mais promissores do setor de construção civil em São Paulo há cerca de 5 anos. Tinha uma empresa familiar, a Damasceno Construções, que vinha crescendo rapidamente e começando a concorrer diretamente com os negócios da família Santos Negrão. Helena abriu a pasta e encontrou fotografias, recortes de jornal, documentos empresariais. A primeira foto mostrava um homem de meia idade, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas, olhos claros e um sorriso confiante. Ao lado dele, uma mulher loira elegante e uma menina de talvez 10 anos com os mesmos olhos claros do pai. Ele parece uma pessoa normal, Helena comentou, estudando a foto de família. Era, Roberto confirmou. Vítor era conhecido por sua honestidade nos negócios, por tratar bem os funcionários, por cumprir prazos e orçamentos. Era exatamente o tipo de concorrente que a Santos Negrão não sabia como enfrentar usando os métodos tradicionais. Helena ergueu os olhos da pasta. Métodos tradicionais? Roberto suspirou claramente desconfortável com a direção da conversa. Helena, a família Santos Negrão construiu seu império ao longo de décadas usando, digamos, estratégias que nem sempre foram completamente éticas. Suborno de fiscais, pressão política, eliminação de concorrentes através de métodos questionáveis. O pai de Alexandre, Henrique Santos Negrão, era um homem que acreditava que os negócios eram guerra, e na guerra todos os métodos eram válidos. Helena sentiu um frio no estômago. E o que fizeram com Vítor Damasceno? Primeiro tentaram comprá-lo, ofereceram uma quantia absurda pela empresa dele. Quando Vítor recusou, começaram a sabotagem. Materiais de construção que chegavam com defeito, fiscalizações surpresa em todas as obras, licenças que eram revogadas por motivos técnicos inventados. Em 6 meses, a Damasceno Construções estava à beira da falência. Helena continuou folheando a pasta, encontrando documentos que mostravam a queda vertiginosa da empresa de Vítor. Dívidas acumuladas, processos judiciais, funcionários demitidos. E a família dele? Catarina, a esposa, adoeceu com o estresse. Teve uma série de problemas cardíacos que os médicos atribuíram ao nervosismo. A filha deles, Isabela, teve que sair da escola particular onde estudava. Perderam a casa, o carro, tudo. Roberto fez uma pausa, olhando pela janela para a cidade, lá embaixo. Vítor tentou de tudo para salvar a empresa. Chegou até a procurar Alexandre pessoalmente, pedindo para que parassem com a perseguição, oferecendo-se para dividir o mercado, para trabalhar junto. Alexandre nem quis recebê-lo. Helena fechou a pasta sentindo náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. O que aconteceu no final?
Vitor perdeu tudo. A empresa foi à falência. Foi obrigado a vender os equipamentos para pagar as dívidas. A esposa morreu de infarto 6 meses depois, aos 42 anos. Vitor sumiu de São Paulo com a filha. Ninguém sabia para onde tinham ido. Roberto se levantou e foi até uma pequena geladeira no canto da sala, retirando uma garrafa de água. Quer um pouco? Helena acenou positivamente, a boca seca demais para falar imediatamente. Quando Roberto lhe entregou o copo de água, ela bebeu alguns goles antes de conseguir perguntar. E Alexandre? Ele sabia de todos esses detalhes? Alexandre tinha 26 anos na época. Acabara de assumir uma posição de destaque na empresa, ainda estava aprendendo como os negócios da família funcionavam. O pai dele, Henrique, disse que era uma lição necessária, que Alexandre precisava entender como se eliminava a concorrência no mundo real. Roberto voltou para sua cadeira, o rosto grave. Alexandre ficou perturbado com toda a situação, especialmente quando soube da morte da esposa do Vitor. Tentou convencer o pai a parar, disse que já tinham ido longe demais. Mas Henrique não deu ouvidos. Helena colocou a mão na barriga, pensando na criança que crescia ali dentro. Uma criança que carregaria o sobrenome Santos Negrão e toda a bagagem que vinha com ele. E Vitor voltou para se vingar? Demorou 4 anos, Roberto disse, abrindo outra seção da pasta. Reapareceu há 1 ano, com uma nova identidade empresarial, uma empresa de segurança privada chamada Proteção Damasceno. Começou investigando a Santos Negrão, procurando evidências dos crimes que foram cometidos contra ele, e encontrou muito mais do que esperava. Essa nova seção da pasta continha fotografias que fizeram Helena engasgar. Fotos de Alexandre, entrando e saindo de hotéis com mulheres diferentes, fotos dele em festas que pareciam eventos privados exclusivos, fotos de reuniões em locais que claramente não eram escritórios convencionais. Vitor descobriu sobre as festas que Alexandre organizava para facilitar negócios. Roberto explicou, vendo a expressão de choque no rosto de Helena. Festas onde empresários importantes se encontravam com acompanhantes, digamos assim, onde contratos milionários eram assinados depois que as pessoas certas eram chantageadas com fotografias comprometedoras. Helena sentiu como se o mundo estivesse girando. O homem com quem havia se casado, o homem que a havia tocado com tanta paixão na noite de núpcias, organizava orgias para chantagear empresários? Isso é verdade? Roberto hesitou. É verdade que as festas aconteciam. É verdade que Alexandre participava delas, mas... Ele se inclinou para a frente. Precisa entender o contexto, Helena. Alexandre odeia essa parte dos negócios da família. Sempre odiou. Mas o pai dele deixou claro que ou ele participaria ou seria deserdado e removido da empresa. Alexandre escolheu participar porque acreditava que poderia mudar as coisas de dentro para fora. E mudou? Estava tentando. Há 2 anos, quando o pai dele morreu de câncer, Alexandre assumiu o controle total da empresa. A primeira coisa que fez foi cancelar todas as festas, demitir as pessoas responsáveis por organizar esses eventos, tentar limpar a imagem da Santos Negrão. Roberto suspirou. Mas Vitor não sabia disso quando começou a investigação dele. Ele só via as evidências dos crimes, não a tentativa de mudança. Helena folheou mais algumas páginas, encontrando documentos financeiros, transações bancárias, contratos. A complexidade da operação de vingança de Vitor era impressionante. O que exatamente ele quer? Destruir Alexandre da mesma forma que foi destruído. Tirar dele tudo que é importante. A empresa, a reputação, a família. E quando Vitor soube do casamento de vocês, viu a oportunidade perfeita. Helena encontrou na pasta uma série de fotografias suas, tiradas sem que ela soubesse. Fotos dela entrando e saindo do orfanato anos antes, fotos dela na escola, fotos dela caminhando pelas ruas de São Paulo. Fotografias que mostravam que Vitor havia investigado cada aspecto da vida dela. Ele sabe sobre minha infância, sobre o orfanato, sobre tudo, ela disse, a voz ligeiramente trêmula. Sabe,
e ameaçou usar essas informações contra você se Alexandre não entregar a ele o controle da Santos Negrão. Roberto retirou um envelope lacrado da pasta. Esta é a última comunicação que recebemos de Vitor. Chegou ontem. Helena abriu o envelope com dedos que tremiam ligeiramente. Dentro havia uma única folha de papel com algumas linhas datilografadas. Alexandre. Santos Negrão tem 48 horas para transferir todas as suas ações da Santos Negrão para Vitor Damasceno, ou sua esposa Helena conhecerá o mesmo destino que minha esposa Catarina conheceu. Não é apenas uma ameaça, é uma promessa. Helena leu a mensagem 3 vezes antes de conseguir processá-la completamente. Ele está ameaçando me matar? O tom da mensagem sugere isso, Roberto confirmou. Por isso Alexandre tomou a decisão de se afastar de você. Ele acredita que se vocês não tiverem contato, se parecer que o casamento foi realmente apenas por conveniência, Vitor pode perder o interesse em usá-la como arma. Helena dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no envelope. Sua mente estava funcionando com uma clareza cristalina, todos os pedaços do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Roberto, ela disse, sua voz agora firme e decidida. Onde Alexandre está agora? Helena, ele foi muito claro sobre não querer que você soubesse. Roberto, ela o interrompeu. Estou grávida do filho de Alexandre. E este homem, Vitor Damasceno, está ameaçando matar não apenas a mim, mas também a criança que carrego. Você realmente acha que vou ficar sentada esperando que os homens da minha vida decidam meu destino? Roberto estudou o rosto dela por um longo momento. Você não é realmente o que esperávamos encontrar, ele disse finalmente, um sorriso quase imperceptível tocando os cantos da boca. Não, Helena confirmou, colocando as mãos sobre a barriga. Não sou. Agora, onde está meu marido? Roberto suspirou claramente, travando uma batalha interna. Ele está em uma casa segura em Campos do Jordão, na propriedade da família. Contratou uma equipe de segurança privada e está trabalhando com investigadores para encontrar evidências que possam incriminar Vitor por outros crimes. Helena se levantou da poltrona, ajeitando a bolsa no ombro. Quero ir até lá. Helena, não é uma boa ideia. Alexandre especificamente disse... Roberto, ela o cortou novamente. Alexandre tomou uma decisão baseada no medo. Eu compreendo por que fez isso e até admiro a intenção de me proteger. Mas ele tomou essa decisão sem saber que estou grávida, sem saber que sou mais forte do que aparento, e sem me dar a chance de participar das decisões sobre minha própria vida. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. E o que pretende fazer? Pretendo conversar com meu marido. Pretendo conhecer todos os detalhes do que está acontecendo. E pretendo ajudar a resolver isso de uma vez por todas, para que meu filho possa nascer em um mundo onde não precise se esconder dos inimigos da família. Roberto pegou o telefone da mesa. Vou ligar para a equipe de segurança, avisar que você está indo. Obrigada, Helena disse. Mas primeiro quero saber uma coisa. Nas suas investigações sobre Vitor Damasceno, vocês descobriram onde ele está agora? Onde está morando? O que está fazendo? Roberto hesitou. Por que quer saber? Porque, se vamos resolver isso definitivamente, precisamos entender completamente com quem estamos lidando. Vitor perdeu a esposa, a empresa, teve que recomeçar a vida com uma filha pequena. Ele deve estar desesperado, e pessoas desesperadas são imprevisíveis. Helena se inclinou sobre a mesa de Roberto. Onde está a filha dele agora? Isabela? Roberto procurou em outra seção da pasta. Isabela Damasceno, 15 anos, estuda em uma escola particular em Campinas, mora com o pai em um apartamento alugado. Segundo nossas informações, é uma adolescente brilhante, com notas excelentes, mas que teve problemas de adaptação social depois da mudança. Helena estudou uma foto recente da menina, uma adolescente loira, com os mesmos olhos claros do pai, mas com uma expressão melancólica que ela reconhecia muito bem. Era a mesma expressão que havia visto no espelho durante os anos no orfanato. Ela perdeu a mãe aos 11 anos. Teve que mudar de cidade, de escola, de vida, Helena murmurou.
Deve se sentir muito sozinha. Helena, Roberto disse, percebendo a direção dos pensamentos dela. Seja lá o que esteja pensando, é perigoso. Vítor Damasceno não é um homem racional neste momento. Ele está consumido pela sede de vingança. Helena dobrou a foto de Isabela e a colocou na bolsa. Exatamente por isso, precisamos resolver isso rapidamente. Não apenas por mim, ou por Alexandre, ou pela criança que carrego, mas por aquela menina também. Ela não merece crescer com um pai consumido pelo ódio. Roberto terminou de fazer a ligação para a equipe de segurança e se virou para Helena. O carro vai levá-la até Campos do Jordão. Vai demorar cerca de 2 horas. Alexandre vai ficar surpreso em vê-la. Helena sorriu. Pela primeira vez desde que havia chegado ao escritório. Acho que surpreso é um eufemismo para o que ele vai ficar, mas já passou da hora de Alexandre Santos Negrão descobrir que se casou com uma mulher, não com uma boneca. Quando Helena estava saindo do escritório, Roberto a chamou uma última vez. Helena, há uma coisa que não mencionei, algo que pode ser importante. Ela se virou para olhá-lo. O quê? Nas investigações que fizemos sobre Vítor, descobrimos algo sobre o passado dele. Antes de entrar no ramo da construção civil, ele trabalhava como investigador particular, especializado em encontrar pessoas desaparecidas, resolver casos de abandono familiar. Roberto fez uma pausa significativa. Ele tinha uma taxa de sucesso impressionante em reunir famílias separadas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que isso significa? Significa que Vítor Damasceno sabe como encontrar pessoas que não querem ser encontradas. Sabe como descobrir segredos que as pessoas tentam manter enterrados. Roberto a olhou diretamente nos olhos. Helena, é possível que ele saiba coisas sobre você, sobre sua família biológica, que nem você mesma sabe. Helena ficou parada na porta do escritório, processando essa informação. Durante toda a sua vida, havia se perguntado sobre seus pais biológicos, sobre por que havia sido abandonada no orfanato, sobre quem eram as pessoas que lhe deram vida, mas não ficaram para criá-la. Você acha que ele investigou minha origem? Ela perguntou. Acho que Vítor Damasceno investigou cada aspecto da sua vida que pudesse ser usado contra Alexandre, e se há segredos na sua história familiar, ele os conhece. Helena assentiu lentamente. Mais um motivo para resolver isso rapidamente. Quando finalmente saiu do edifício e entrou no carro que a levaria até Alexandre, Helena sentia como se estivesse embarcando em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Olhou pela janela para a cidade de São Paulo, com seus milhões de habitantes, seus segredos, suas histórias de amor e traição, e colocou a mão sobre a barriga onde seu filho crescia. Vamos encontrar seu pai, ela sussurrou para a criança, e vamos descobrir de uma vez por todas de que família você está vindo. O carro começou a se mover pelo trânsito paulistano, levando Helena em direção às montanhas de Campos do Jordão, onde Alexandre estava escondido, onde respostas a aguardavam, e onde ela finalmente teria a chance de lutar pela vida que queria construir, ao invés de simplesmente aceitar a vida que outros haviam decidido que ela deveria ter. A estrada serpenteante que levava a Campos do Jordão cortava as montanhas paulistas como uma cicatriz antiga, revelando paisagens que mudavam drasticamente conforme o carro subia em direção ao clima mais frio da serra. Helena observava pela janela as plantações de pinheiros, as casas de arquitetura europeia que pontilhavam as encostas e o nevoeiro que começava a se formar no final da tarde, criando uma atmosfera quase fantasmagórica que combinava perfeitamente com seu estado emocional. Carlos, o motorista, havia se mostrado mais comunicativo durante esta viagem, talvez percebendo a tensão que irradiava de Helena, ou simplesmente porque as instruções de Roberto incluíam mantê-la informada sobre o que encontraria na casa segura da família Santos Negrão. Senhora Helena, ele disse quando faltavam cerca de 15 minutos para chegarem ao destino, o senhor Alexandre não está como a senhora se lembra dele.
Estes últimos meses foram muito difíceis para ele. Helena ajustou o casaco de lã que havia comprado em uma parada rápida, o frio da montanha já se fazendo sentir mesmo dentro do carro aquecido. Difíceis como? Carlos hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Ele não dorme. Direito a semanas. Passa os dias estudando dossiês sobre Vítor Damasceno, procurando vulnerabilidades, maneiras de resolver tudo isso sem que ninguém se machuque. E ele bebe, senhora. Mais do que deveria. Helena fechou os olhos, imaginando Alexandre consumido pela culpa e pelo medo, tentando carregar sozinho o peso de protegê-la enquanto enfrentava um inimigo que conhecia cada um de seus pontos fracos. E a equipe de segurança? Como está o esquema de proteção? 4 homens em turnos alternados, todos ex-militares com experiência em proteção de autoridades. A casa tem sistema de alarme completo, câmeras em todo o perímetro, comunicação direta com a polícia local. Carlos olhou pelo retrovisor para verificar se estavam sendo seguidos, um hábito que havia desenvolvido nas últimas semanas. Mas o Sr. Alexandre insiste em sair sozinho às vezes, para caminhar nas trilhas da propriedade. Diz que precisa pensar. Helena sentiu uma pontada de preocupação. Sozinho? Isso é seguro? A propriedade tem mais de 50 hectares, toda cercada e monitorada. Mas sim, preocupa a todos nós quando ele faz isso. O portão da propriedade apareceu diante deles como uma barreira imponente de ferro forjado, flanqueado por pilares de pedra que ostentavam o brasão da família Santos Negrão. Um dos seguranças, um homem alto e musculoso, vestindo terno escuro, aproximou-se do carro com a mão discretamente posicionada próxima à arma que carregava sob o paletó. Após verificar a identificação de Carlos e fazer uma rápida inspeção visual de Helena, o segurança acionou o portão eletrônico e acenou para que prosseguissem. A estrada interna serpenteava por jardins meticulosamente cuidados, passando por um pequeno lago artificial onde cisnes deslizavam graciosamente pela superfície espelhada da água. A casa principal era uma construção imponente de estilo colonial brasileiro, com varandas amplas, sustentadas por colunas de madeira entalhada e telhado de telhas vermelhas, que contrastava lindamente com as paredes caiadas de branco. Havia algo simultaneamente acolhedor e intimidador naquela arquitetura, como se a casa tivesse testemunhado gerações de histórias familiares marcadas tanto por momentos de felicidade quanto por segredos sombrios. Quando o carro parou diante da entrada principal, Helena pôde ver através das janelas iluminadas da sala de estar que Alexandre estava lá dentro, curvado sobre uma mesa cheia de papéis, um copo de uísque ao alcance da mão direita. Mesmo à distância, ela pôde perceber que Carlos tinha razão. Ele parecia diferente, mais magro, com uma tensão nos ombros que revelava o peso que carregava. Outro segurança, este apresentado como Fernando, veio recebê-la na porta. Era um homem de meia-idade com maneiras corteses, mas olhos que não perdiam nenhum detalhe do ambiente ao redor. Senhora Helena, bem-vinda. O senhor Alexandre está na biblioteca. Devo avisá-lo de sua chegada? Helena balançou a cabeça. Não. Prefiro surpreendê-lo. Ele precisa parar de tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. Fernando sorriu, claramente aprovando a atitude dela. Compreendo perfeitamente, senhora. A biblioteca fica no final do corredor, última porta à direita. Helena caminhou pelos corredores da casa, admirando os quadros que retratavam gerações da família Santos Negrão, homens e mulheres de expressões sérias que pareciam julgá-la enquanto passava. Havia algo opressivo naqueles retratos, como se cada pessoa ali retratada carregasse segredos que pesavam sobre os descendentes vivos. Quando chegou à porta da biblioteca, Helena parou por um momento para observar Alexandre através da fresta da porta entreaberta. Ele estava exatamente como Fernando havia dito, debruçado sobre uma mesa cheia de documentos, fotografias e mapas. Usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos, e suas costas largas estavam curvadas, de uma forma que sugeria horas passadas naquela mesma posição.
O cabelo escuro estava ligeiramente desarrumado, como se ele tivesse passado as mãos pelos fios repetidas vezes. E Helena pôde ver que havia crescido uma barba por fazer que lhe dava um ar ainda mais masculino e perigoso. Quando ele se virou ligeiramente para pegar o copo de uísque, Helena vislumbrou seu perfil e sentiu o coração acelerar exatamente como havia acontecido na noite do casamento. Mesmo cansado, mesmo visivelmente estressado, Alexandre ainda era o homem mais atraente que ela já havia visto na vida. Helena respirou fundo. Colocou a mão sobre a barriga em um gesto que estava se tornando automático e abriu a porta da biblioteca. O som da porta abrindo fez Alexandre erguer a cabeça imediatamente, e quando seus olhos encontraram os dela, o copo de uísque que segurava escorregou dos dedos e se estilhaçou no chão de madeira, espalhando líquido âmbar e cacos de vidro ao redor de seus pés. Helena, ele disse, e sua voz saiu como um sussurro rouco, carregado de surpresa, alívio, medo e uma emoção que ela não conseguiu identificar completamente. O que você está fazendo aqui? Descobrindo verdades que você achou que eu não precisava saber. Ela respondeu, fechando a porta atrás de si e se aproximando da mesa. Tomando decisões sobre minha própria vida, ao invés de deixar que os homens ao meu redor decidam por mim. Alexandre se levantou lentamente, ignorando os cacos de vidro aos seus pés, seus olhos percorrendo o corpo dela de uma forma que fez Helena se lembrar vividamente da intimidade que haviam compartilhado meses antes. Quando o olhar dele se deteve na região da barriga, onde o casaco aberto revelava as primeiras curvas da gravidez, Alexandre ficou pálido. Helena, ele disse novamente, desta vez com uma voz que tremia ligeiramente. Você está grávida. Ela completou tirando o casaco e colocando-o sobre uma cadeira próxima. O vestido que usava, um modelo simples mas elegante, moldava perfeitamente as mudanças que a gestação estava promovendo em seu corpo. De 4 meses, do seu filho. Alexandre ficou imóvel por um longo momento, como se tivesse levado um soco no estômago. Seus olhos se fixaram na barriga dela, e Helena pôde ver uma sequência de emoções passando por seu rosto, surpresa, medo, algo que parecia alegria e depois uma angústia profunda. Por que não me contou? Ele perguntou, finalmente se movendo para contornar a mesa e se aproximar dela, mas parando a alguns passos de distância, como se não tivesse certeza se tinha o direito de chegar mais perto. Quando teria contado? Helena rebateu, cruzando os braços sobre o peito. Você desapareceu na manhã seguinte ao nosso casamento. Deixou um bilhete dizendo que havia sido um erro e sumiu por 4 meses. Exatamente quando eu deveria ter compartilhado essa informação com você? Alexandre passou uma das mãos pelos cabelos, um gesto de nervosismo que Helena se lembrava dele fazer durante a cerimônia de casamento. Eu estava tentando proteger você. Vítor Damasceno ameaçou. Eu sei sobre as ameaças de Vítor Damasceno. Helena o interrompeu. Sei sobre a empresa dele que vocês destruíram, sobre a esposa que morreu, sobre a filha adolescente que ele está criando sozinho. Sei sobre as festas que você organizava para chantagear empresários, sobre os métodos questionáveis que sua família usava nos negócios. Roberto me contou tudo. Alexandre fechou os olhos, claramente mortificado por Helena ter descoberto sobre as festas. As festas. Helena, eu posso explicar. Não precisa explicar, ela disse, surpreendendo-o. Roberto já me explicou que você odiava aquelas festas, que participava apenas porque seu pai o forçava, e que a primeira coisa que fez quando assumiu o controle da empresa foi cancelar tudo isso. Helena deu um passo em direção a ele. O que precisa explicar é porque achou que eu era fraca demais para enfrentar a verdade junto com você. Alexandre abriu os olhos, e Helena viu neles uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que alguém visse. Porque já perdi pessoas que amava antes, Helena. Porque sei do que Vítor Damasceno é capaz quando quer se vingar. E porque, ele hesitou, claramente lutando para encontrar as palavras certas.
Porque na noite do nosso casamento, senti algo que nunca havia sentido na vida. E isso me aterrorizou. Helena sentiu o coração acelerar. O que sentiu? Alexandre deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre eles a poucos centímetros. Amor, ele disse simplesmente. Amor verdadeiro, desesperado, do tipo que faz um homem querer proteger a mulher amada, mesmo que isso signifique perdê-la. Helena ergueu uma das mãos e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer roçar contra sua pele. Alexandre, ela disse suavemente, eu não preciso ser protegida. Preciso ser incluída. Preciso ser tratada como sua parceira, não como uma criança que deve ser mantida longe dos problemas dos adultos. Alexandre cobriu a mão dela com a sua própria, fechando os olhos e se inclinando para o toque. Quando descobri que você estava grávida, Roberto me ligou logo depois que você saiu do escritório dele. E qual foi sua reação? Alexandre abriu os olhos e a olhou diretamente. Terror absoluto, alegria indescritível, culpa devastadora, tudo ao mesmo tempo. Ele colocou a mão livre sobre a barriga dela, tocando-a com uma reverência quase religiosa. Nosso filho está crescendo aí dentro. Nossa filha, Helena corrigiu. Tenho certeza de que é uma menina. Alexandre sorriu pela primeira vez desde que Helena havia entrado na biblioteca, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Como sabe? Intuição feminina, Helena respondeu, cobrindo a mão dele com a sua sobre a barriga. E porque esta criança já está sendo teimosa como a mãe. Só uma menina seria capaz de causar tantos enjoos logo nos primeiros meses. Alexandre riu, um som baixo e rouco que fez Helena se lembrar de como sua voz soava quando ele sussurrava no ouvido dela na noite de núpcias. Se ela herdou sua teimosia, vamos ter problemas. Vamos ter uma filha forte e independente que não vai aceitar que os homens da vida dela tomem decisões por ela sem consultá-la primeiro. Helena disse, olhando diretamente nos olhos dele. Exatamente como eu não aceito. Alexandre ficou sério novamente. Helena, você não entende o perigo real que Vitor representa. Ele não é apenas um empresário fracassado buscando vingança. Ele contratou profissionais, pessoas que sabem como causar dor sem deixar rastros. A última mensagem que recebemos dele... Eu vi a mensagem. Helena o interrompeu. Roberto me mostrou. Vitor ameaçou me matar se você não entregar a empresa para ele. Ela fez uma pausa, estudando a expressão de surpresa no rosto de Alexandre. Mas há algo que Roberto mencionou que pode ser importante. Vitor trabalhava como investigador particular antes de entrar no ramo da construção civil, especializado em reunir famílias separadas. Alexandre franziu o senho. O que isso tem a ver conosco? Roberto acha que Vitor pode ter investigado minha origem, que ele pode saber coisas sobre minha família biológica que nem eu sei. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alexandre, e se meu casamento com você não foi apenas uma coincidência? E se alguém me direcionou para sua vida propositalmente? Alexandre ficou pálido. O que quer dizer? Helena se afastou ligeiramente dele e começou a caminhar pela biblioteca, tentando organizar os pensamentos. Pense bem, como você me encontrou? Como soube da minha existência? Alexandre a acompanhou com o olhar. Roberto disse que tinha encontrado uma candidata ideal para o casamento de conveniência. Uma jovem órfã, sem família para fazer perguntas, sem ambições financeiras óbvias, com educação religiosa que garantiria a discrição. E você não questionou como ele havia me encontrado especificamente? Alexandre parou, claramente percebendo a direção do raciocínio dela. Não questionei. Estava mais preocupado em resolver a situação com os investidores do que em verificar os detalhes. Helena parou de caminhar e se virou para ele. Alexandre, preciso que você me conte tudo sobre como esse casamento foi arranjado. Cada detalhe, cada conversa que teve com Roberto, cada informação que foi fornecida sobre mim. Alexandre foi até uma estante e retirou uma pasta que Helena não havia notado antes. Tenho tudo aqui. Roberto me deu um dossiê completo sobre você antes do casamento. Helena pegou a pasta das mãos dele e a abriu sobre a mesa, espalhando os cacos de vidro para o lado.
Dentro havia fotografias suas, documentos do orfanato, histórico escolar, relatórios psicológicos das freiras, tudo meticulosamente organizado. Isso é muito detalhado para uma busca casual por uma noiva de conveniência, ela murmurou, estudando os documentos. Roberto teria tido que contratar investigadores profissionais para conseguir algumas dessas informações. Numa das páginas, Helena encontrou algo que a fez parar completamente. Era uma certidão de nascimento, mas não a que ela conhecia. Esta certidão tinha nomes que ela nunca havia visto antes. Alexandre, ela disse, sua voz saindo como um sussurro. Na certidão de nascimento que conheço, no campo dos pais está escrito ignorado. Mas nesta cópia que Roberto conseguiu, há nomes. Alexandre se aproximou e leu por cima do ombro dela. Helena Castilho Santos e, meu Deus, Helena sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. No campo do pai estava escrito Eduardo Damasceno Santos. Damasceno, ela repetiu, olhando para Alexandre com olhos arregalados, como em Vítor Damasceno. Alexandre pegou a certidão das mãos dela, estudando o documento com cuidado. Helena, isso pode significar que você e Vítor são parentes, que todo esse casamento foi uma armadilha. Helena completou, sentindo náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Vítor não está apenas buscando vingança contra você. Ele está usando a própria família para isso. Alexandre colocou o documento sobre a mesa e envolveu Helena em seus braços, como se tentasse protegê-la de uma verdade que já havia sido revelada. Não sabemos se isso é verdade. Pode ser uma falsificação, pode ser uma coincidência de nomes. Helena se afastou ligeiramente dele, colocando as mãos sobre a barriga. Alexandre, nossa filha pode ser neta de Vítor Damasceno. O homem que quer nos destruir pode ser meu avô. Antes que Alexandre pudesse responder, o som de passos rápidos no corredor fez ambos olharem em direção à porta. Fernando, o segurança, apareceu na entrada da biblioteca com uma expressão tensa. Senhor Alexandre, temos um problema. Vítor Damasceno está no portão principal, dizendo que veio buscar a neta que nunca conheceu. Helena sentiu como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo tivessem se encaixado de uma só vez, formando uma imagem que ela não estava preparada para ver. Ele sabe que estou aqui, ela disse. Sabe sobre a gravidez. Sabe que descobrimos a verdade sobre minha origem. Alexandre se moveu para ficar entre Helena e a porta, seus instintos protetivos ativados. Fernando, quantos homens ele trouxe? Veio sozinho, senhor, mas há uma adolescente com ele, loira, cerca de 15 anos. Helena e Alexandre se entreolharam. Isabela, Helena disse. Ele trouxe a filha dele. Alexandre hesitou. Por que traria a própria filha para um confronto? Helena começou a caminhar em direção à porta. Porque não veio para um confronto. Veio para uma reunião de família. Helena não. Alexandre a segurou pelo braço. Pode ser uma armadilha. Helena olhou para ele com uma determinação que Alexandre reconheceu. A mesma determinação que ela havia demonstrado quando decidiu ir atrás dele. Alexandre, se Vítor Damasceno é realmente meu avô, se Eduardo Santos foi meu pai, então essa guerra toda foi construída sobre uma mentira. Vítor destruiu a própria família sem saber. Alexandre estudou o rosto dela, vendo a resolução inabalável em seus olhos. E se você estiver errada? E se for realmente uma armadilha? Helena colocou as mãos sobre as dele. Então vamos enfrentar juntos, como marido e mulher, como parceiros. Não me deixe de fora desta decisão, Alexandre. Nossa filha merece nascer em um mundo onde não há guerras desnecessárias entre pessoas que deveriam se amar. Alexandre fechou os olhos por um momento, claramente travando uma batalha interna. Quando os abriu, Helena viu neles a mesma determinação que sentia. Está bem, ele disse, mas vamos fazer isso da maneira certa, com toda a equipe de segurança presente, com gravadores ligados, com todas as precauções possíveis. Helena sorriu, erguendo-se nas pontas dos pés para beijá-lo suavemente. Obrigada por confiar em mim. Obrigado por me ensinar que confiar pode valer a pena, Alexandre respondeu, retribuindo o beijo com uma intensidade
que falava de meses de saudade reprimida. Quando se separaram, Helena colocou a mão sobre a barriga. Nossa filha vai nascer em uma família cheia de complicações, mas pelo menos será uma família que luta junta. Alexandre colocou a mão sobre a dela. E será amada incondicionalmente. Fernando pigarreou discretamente na porta. Senhor, Alexandre, o que devo dizer ao senhor Damasceno? Helena e Alexandre se entreolharam uma última vez. Diga que estamos descendo para conversar, Helena disse. E Fernando? Sim, senhora. Prepare chá para 4 pessoas. Se vamos ter uma reunião de família, que seja civilizada. Enquanto caminhavam juntos em direção à sala de estar onde Vítor Damasceno os esperava, Helena sentiu que estava prestes a descobrir verdades que mudariam não apenas sua vida, mas talvez também oferecessem a possibilidade de cura para feridas que haviam sangrado durante anos em silêncio. A sala de estar da mansão Santos Negrão havia sido cenário de inúmeras reuniões empresariais ao longo das décadas, onde contratos milionários foram assinados e destinos foram decididos, com a frieza calculista característica dos negócios familiares. Mas naquela tarde de inverno em Campos do Jordão, enquanto o fogo crepitava na lareira de pedra e o chá fumegava nas xícaras de porcelana, a atmosfera era carregada de uma tensão emocional que transcendia qualquer negociação comercial. Vítor Damasceno estava sentado em uma das poltronas de couro, suas mãos grandes e calejadas, contrastando com a delicadeza da xícara que segurava. Aos 52 anos, ele mantinha a postura ereta e o porte imponente que haviam feito dele um empresário respeitado antes de sua queda, mas Helena podia ver as linhas de cansaço ao redor de seus olhos claros, o mesmo tom de azul que reconhecia quando se olhava no espelho. Ao lado dele, Isabela Damasceno parecia ainda mais jovem do que seus 15 anos, encolhida no sofá como se quisesse desaparecer do ambiente. Seus cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo simples, e ela vestia roupas que claramente não eram novas, mas estavam impecavelmente limpas e bem cuidadas. Helena reconheceu nela a mesma expressão de vulnerabilidade disfarçada que havia carregado durante os anos no orfanato. Alexandre mantinha-se de pé ao lado da lareira, uma posição que lhe permitia observar tanto Vítor quanto as 2 saídas da sala, seus instintos protetivos claramente ativados. Os seguranças Fernando e Carlos estavam discretamente posicionados nos cantos da sala, prontos para agir se necessário, mas tentando manter a aparência de uma reunião familiar civilizada. Helena ocupava a poltrona diagonalmente oposta a Vítor, suas mãos entrelaçadas sobre a barriga, onde os primeiros movimentos da bebê começavam a se fazer sentir como borboletas tímidas. O silêncio que se seguiu aos cumprimentos formais era denso, carregado de décadas de segredos não revelados e feridas mal cicatrizadas. Foi Vítor quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz grave e pausada, revelando uma educação refinada, que contrastava com a rudeza que Helena havia imaginado encontrar em um homem consumido pela vingança. Helena, ele disse, pronunciando seu nome com uma familiaridade que a fez estremecer. Você tem os olhos da sua avó. Helena sempre teve esses mesmos olhos verdes, capazes de ver através das pessoas como se pudesse ler suas almas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você conheceu minha avó? Vítor sorriu, mas foi um sorriso melancólico, carregado de nostalgia e dor. Conheci Helena Castilho antes dela se casar com meu irmão Eduardo. Ela era a mulher mais bonita de São Paulo, cortejada por metade dos jovens da alta sociedade. Mas escolheu Eduardo, o irmão mais novo, o sonhador que queria construir um império honesto em vez de herdar um já manchado de sangue. Alexandre deu um passo à frente, sua voz tensa. Seu irmão? Eduardo Damasceno. Santos, Vítor confirmou olhando diretamente para Alexandre. Meu irmão mais novo, que mudou o sobrenome quando se casou com Helena, adotando o nome dela porque queria se distanciar da família Damasceno. Ele achava que nosso pai havia feito escolhas questionáveis nos negócios. Queria começar uma linhagem limpa.
Helena sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Então você é realmente meu avô? Sou, Vitor disse simplesmente. E esta? Ele estendeu a mão em direção a Isabela. É sua tia. Isabela, diga olá para sua sobrinha Helena. Isabela levantou os olhos pela primeira vez desde que havia entrado na sala, estudando o rosto de Helena com uma intensidade que revelava inteligência além de seus anos. Você é realmente minha sobrinha? Ela perguntou, sua voz jovem carregada de uma esperança cautelosa. Helena sorriu, sentindo uma conexão instantânea com a adolescente. Aparentemente sim. E você vai ser tia de uma menina que ainda nem nasceu. Os olhos de Isabela se iluminaram, e pela primeira vez, Helena viu um sorriso genuíno no rosto da jovem. Vou ter uma sobrinha bebê. Em cerca de 5 meses, Helena confirmou colocando a mão sobre a barriga. Se quiser, pode sentir ela se mexendo. Alexandre interveio, sua voz carregada de desconfiança. Vitor, se Helena é realmente sua neta, por que passou os últimos meses ameaçando matá-la? Por que orquestrou essa vingança contra minha família, sabendo que estava colocando sua própria família em perigo. Vitor colocou a xícara de chá sobre a mesa lateral e se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas. Por que eu não sabias, Alexandre? Não sabia que Helena havia tido uma filha antes de morrer. Não sabia que Eduardo havia deixado descendentes. Pensei que toda a minha família tinha morrido com eles. Helena sentiu uma pontada de dor no peito. O que aconteceu com meus pais? O rosto de Vitor se endureceu, e Helena pôde ver a dor crua que ele havia carregado durante décadas. Sua avó Helena morreu no parto, quando sua mãe, Cecília, nasceu. Eduardo nunca se recuperou completamente da perda. Criou Cecília sozinho, com a ajuda de algumas empregadas. Quando Cecília cresceu e se casou com um rapaz chamado Roberto Castilho, Eduardo estava feliz, porque finalmente via a possibilidade de netos, de continuidade para a família. Roberto Castilho. Helena reconheceu o sobrenome imediatamente. Roberto, como o advogado da família Santos Negrão. Alexandre ficou pálido. Não pode ser coincidência. Vitor balançou a cabeça negativamente. Não é coincidência, Alexandre. Roberto Mendes, o advogado da sua família, é o viúvo da minha sobrinha Cecília. É o homem que abandonou Helena em um orfanato depois que a esposa morreu no parto. Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu como se todas as peças de sua vida tivessem sido reorganizadas em uma configuração completamente nova, revelando conexões que ela jamais havia imaginado. Roberto sabia quem eu era. Ela sussurrou, a realização atingindo-a como um soco no estômago. Quando arranjou meu casamento com Alexandre, ele sabia exatamente quem eu era. Alexandre começou a caminhar pela sala, claramente agitado. Isso significa que Roberto manipulou tudo desde o início. O casamento, as ameaças, toda essa situação. Vitor assentiu gravemente. Roberto Mendes trabalha para a família Santos Negrão há mais de 20 anos. Ele sabe de todos os esqueletos no armário, todas as operações questionáveis, todos os crimes que foram cometidos ao longo das décadas. Quando seu pai, Henrique, decidiu destruir minha empresa, foi Roberto quem forneceu as informações legais necessárias para as sabotagens. Helena se levantou abruptamente, uma raiva fria crescendo em seu peito. Ele usou a morte da própria esposa, meu abandono, toda a minha vida como peça em um jogo que durava décadas. Pior que isso, Vitor continuou. Quando Roberto descobriu que eu estava investigando a família Santos Negrão, quando soube que eu havia contratado investigadores particulares para reunir evidências dos crimes, ele decidiu se proteger, criando uma situação onde eu me destruiria sozinho. Alexandre parou de caminhar. Como assim? Ele sabia que se eu descobrisse que Helena era minha neta, que ela havia sido criada em um orfanato por causa do abandono dele, que ela havia se casado com um Santos Negrão como parte de uma manipulação dele, eu ficaria louco de raiva. E um homem louco de raiva comete erros, deixa evidências, se expõe de maneiras que um investigador experiente jamais faria. Helena sentiu náusea crescendo em seu estômago.
Então as ameaças contra mim eram reais, Vitor admitiu, mas não vinham de mim, vinham de Roberto. Ele estava usando meu nome, minha reputação, para assustar vocês e mantê-los separados enquanto ele descobria uma forma de se livrar de mim, definitivamente. Isabela, que havia permanecido em silêncio durante toda essa revelação, finalmente falou. Papai, conte para eles. Sobre as cartas. Vitor olhou para a filha com carinho, claramente orgulhoso de sua inteligência. Isabela descobriu algo importante enquanto eu estava focado na investigação. Conte a eles, filha. Isabela se endireitou no sofá, ganhando confiança. Enquanto meu pai investigava a família Santos Negrão, eu comecei a investigar Roberto Mendes. Encontrei correspondências antigas na casa dele, cartas que ele trocava com outras pessoas sobre Helena. Helena sentiu o coração acelerar. Que tipo de cartas? Cartas onde ele planejava usar você como forma de controlar Alexandre, Isabela explicou, sua voz ganhando força. Ele sabia que se Alexandre se apaixonasse de verdade por você, ele teria um ponto fraco que poderia ser explorado. Mas se vocês ficassem separados por medo das ameaças, Alexandre ficaria devastado emocionalmente e seria mais fácil de manipular nos negócios. Alexandre se aproximou de Helena, colocando a mão em seu ombro. Ele estava jogando com nossas vidas como se fôssemos peças de xadrez. Pior, Vitor disse. Ele estava disposto a sacrificar a própria enteada para manter seus segredos seguros. Quando soube que Helena estava grávida, Roberto entrou em pânico. Uma criança significaria que vocês teriam um motivo ainda mais forte para ficarem juntos, para investigarem o passado, para descobrirem a verdade. Helena colocou ambas as mãos sobre a barriga, um gesto protetor instintivo. O que ele pretende fazer? Isabela abriu uma bolsa pequena que carregava e retirou um envelope lacrado. Esta carta chegou para meu pai ontem. É de Roberto marcando um encontro para hoje à noite. Vitor pegou a carta da filha e a entregou para Alexandre. Roberto quer se encontrar comigo em um local isolado, supostamente para negociar uma trégua. Mas Isabela descobriu que ele contratou mercenários para me eliminar durante esse encontro. Alexandre leu a carta rapidamente, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Ele está tentando eliminar todas as testemunhas. Se conseguir matar Vitor e fazer parecer que foi um acidente, pode continuar manipulando nossa família indefinidamente. Helena sentiu uma raiva crescente queimando em seu peito. Roberto havia destruído sua infância, manipulado sua vida adulta, colocado em risco seu casamento e agora ameaçava sua família. Não podemos deixar isso acontecer. Não vamos deixar, Alexandre disse pegando o telefone do bolso. Vou ligar para a polícia, para o Ministério Público, para todos os órgãos necessários. Vitor balançou a cabeça. Alexandre, Roberto, têm contatos em toda parte. Juízes, promotores, delegados. Ele trabalha com sua família há 2 décadas, conhece todos os esquemas de corrupção, tem dossiês sobre pessoas importantes. Se tentarmos usar os canais oficiais, ele vai escapar. Helena se levantou e começou a caminhar pela sala, seu cérebro funcionando rapidamente. Então temos que ser mais espertos que ele. Alexandre a observou com preocupação. Helena, o que está pensando? Estou pensando que Roberto espera encontrar um Vitor Damasceno sozinho, desesperado, fácil de eliminar, ela disse, parando diante da lareira. Mas e se, em vez disso, ele encontrar uma família reunida, com evidências de todos os crimes, dele e com uma confissão gravada? Vitor se inclinou para a frente, interessado. Continue. Helena olhou para cada pessoa na sala. Vitor vai ao encontro como planejado, mas não sozinho. Alexandre e eu estaremos escondidos próximos, com equipamentos de gravação. Isabela ficará aqui com a equipe de segurança, mas conectada por rádio. Quando Roberto chegar e começar a falar, vamos gravar tudo. Alexandre balançou a cabeça veementemente. Helena, você está grávida. Não vou permitir que se coloque em perigo. Alexandre. Helena se virou para ele, sua voz firme. Este homem destruiu minha família, manipulou minha vida, ameaçou nossa filha. Não vou ficar sentada enquanto vocês resolvem isso sem mim. Além disso, ela sorriu.
Roberto não vai esperar que eu esteja lá. Vai baixar a guarda. Talvez confesse coisas que não confessaria se soubesse que estou ouvindo. Vitor estudou Helena com um novo respeito. Ela tem razão, Alexandre. E, além disso, Roberto tem um ponto fraco que podemos explorar. Qual? Culpa. Vitor disse simplesmente. Ele abandonou Helena quando ela era bebê. Permitiu que ela crescesse em um orfanato quando poderia ter criado a filha da mulher que amava. Essa culpa o corrói há anos. Se Helena estiver lá, se ele vir o que ela se tornou apesar do abandono dele, pode perder o controle emocional. Helena colocou a mão sobre a de Alexandre. Confia em mim. Confia em nós. Nossa filha merece nascer. Em um mundo onde não há mentiras e manipulações familiares. Alexandre olhou nos olhos dela por um longo momento, claramente travando uma batalha interna. Finalmente, ele suspirou. Está bem. Mas fazemos isso da minha maneira. Equipamentos de segurança completos, equipe de apoio, plano de fuga se algo der errado. Isabela, que havia acompanhado toda a conversa com os olhos brilhando de excitação, levantou a mão timidamente. Posso sugerir algo? Todos se viraram para ela. Claro, Helena disse, sorrindo para a adolescente. Roberto não sabe que eu existo, certo? Que meu pai tem uma filha. Quando todos assentiram, Isabela continuou. E se eu for ao encontro também? Escondida, claro, mas presente. Se Roberto tentar alguma coisa contra meu pai, eu posso criar uma distração, gritar por ajuda, alguma coisa assim. Vitor balançou a cabeça imediatamente. Isabela, é muito perigoso. Papai, ela disse, levantando-se e indo até ele. Durante 4 anos você carregou sozinho o peso da vingança, da dor, da raiva. Deixou que isso consumisse nossa vida, nossa felicidade. Agora finalmente encontramos uma família, encontramos pessoas que se importam conosco. Ela olhou para Helena. Quero ajudar a proteger minha família. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. A determinação na voz de Isabela, a coragem de uma adolescente que havia perdido tanto, mas ainda era capaz de lutar pelas pessoas que amava, tocou profundamente seu coração. Isabela, ela disse suavemente, se vamos fazer isso, fazemos juntas, como família. Alexandre olhou ao redor da sala para essas pessoas que há poucas horas eram desconhecidos ou inimigos e que agora se revelavam como família. Está bem, ele disse finalmente, mas seguimos um plano detalhado, com todas as precauções possíveis, e no primeiro sinal de perigo real todos saem de lá. Vitor se levantou e estendeu a mão para Alexandre. Obrigado por confiar em nós. Alexandre apertou a mão dele firmemente. Obrigado por não ter desistido de descobrir a verdade. Helena observou os 2 homens se cumprimentando, pensando em como a vida podia dar voltas inesperadas. Há algumas horas, eles eram inimigos mortais. Agora eram família, unidos por uma causa comum e por uma criança que ainda nem havia nascido, mas já estava mudando o destino de todos. Bem, ela disse, colocando a mão sobre a barriga. Nossa filha vai ter algumas histórias interessantes para contar quando crescer. Isabela riu, um som jovem e musical que trouxe leveza ao ambiente tenso. Vai ser a criança mais protegida do Brasil, com um pai empresário, um avô investigador e uma tia adolescente especialista em descobrir segredos. Helena sorriu, sentindo pela primeira vez em meses que talvez, apenas talvez, tudo pudesse dar certo no final. Enquanto começavam a planejar os detalhes do confronto com Roberto, Helena olhou pela janela para as montanhas de Campos do Jordão, onde o sol começava a se pôr entre os pinheiros, pintando o céu de tons dourados e rosados. Era um fim de tarde bonito, tranquilo, que contrastava dramaticamente com a tempestade emocional que havia marcado os últimos meses de sua vida. Mas pela primeira vez, desde que descobrira estar grávida, Helena sentia que estava exatamente onde deveria estar, cercada por pessoas que realmente se importavam com ela, lutando ao lado delas por um futuro melhor para todos. A noite prometia ser longa e perigosa, mas Helena não sentia medo. Sentia determinação, força e uma certeza crescente de que sua filha nasceria em uma família que, apesar de todas as complicações e dramas, era unida pelo amor e pela lealdade mútua.
E isso, Helena pensou, enquanto Alexandre explicava os detalhes do plano de segurança, valeria qualquer risco que tivessem que enfrentar. A neblina noturna descia pelas montanhas de Campos do Jordão como um manto fantasmagórico, envolvendo a velha serraria abandonada onde Roberto havia marcado o encontro com Vítor. O local, situado a cerca de 15 quilômetros da propriedade dos Santos Negrão, havia sido escolhido estrategicamente por sua localização isolada e pela dificuldade de acesso, cercado por estradas de terra que serpenteariam entre pinheiros centenários. Helena ajustou o fone de ouvido quase invisível que Fernando havia fornecido, testando a comunicação com a equipe pela terceira vez em 5 minutos. Estava escondida atrás de um aglomerado de árvores a cerca de 100 metros da entrada principal da serraria, vestindo roupas escuras que Alexandre havia insistido que fossem à prova de balas, apesar de seus protestos sobre o peso adicional, considerando sua condição. Teste de áudio. Helena está me ouvindo? A voz de Alexandre chegou clara através do pequeno dispositivo. Alto e claro, ela sussurrou em resposta, colocando a mão sobre a barriga onde a bebê havia estado particularmente ativa durante toda a tarde, como se pressentisse a tensão que pairava no ar. Alexandre estava posicionado no lado oposto da clareira, escondido numa antiga torre de observação que oferecia visão completa da serraria. Sua experiência militar dos tempos de juventude, quando havia servido brevemente no exército antes de assumir os negócios da família, agora se revelava útil para coordenar aquela operação delicada. Vítor, confirme sua posição, Alexandre falou no rádio. Estou a 200 metros da entrada aguardando o horário combinado, veio a resposta calma de Vítor. Roberto deve chegar a qualquer momento. Isabela, seguindo o plano, que haviam traçado meticulosamente durante as 3 horas anteriores, estava escondida dentro da própria serraria, no mezanino superior que oferecia uma vista privilegiada do térreo onde o encontro aconteceria. Apesar da idade, a adolescente havia demonstrado uma coragem e determinação que impressionaram até mesmo os seguranças experientes. Isabela, como está sua posição? Helena perguntou suavemente. Perfeita. Posso ver toda a área principal. Tenho o gravador posicionado e a câmera de vídeo escondida atrás das vigas antigas. Isabela respondeu, sua voz revelando apenas um leve tremor que denunciava o nervosismo natural de uma jovem de 15 anos, prestes a participar de uma operação que poderia determinar o destino de sua família. Helena fechou os olhos por um momento, respirando profundamente para acalmar os nervos. A bebê mexeu novamente e ela colocou ambas as mãos sobre a barriga, sussurrando baixinho. Calma, minha filha. Mamãe vai resolver tudo isso para que você possa nascer em paz. O som de um motor se aproximando fez todos ficarem em alerta máximo. Helena abriu os olhos e viu através dos galhos das árvores os faróis de um sedã escuro atravessando a trilha de terra que levava à serraria. Mesmo à distância, ela pôde reconhecer a silhueta familiar de Roberto Mendes no banco do motorista. Alvo. Confirmado, Alexandre informou através do rádio. Roberto chegou sozinho, pelo menos aparentemente. Helena observou enquanto Roberto estacionava o carro próximo à entrada da serraria e saía do veículo. Mesmo na penumbra criada pelos faróis, ela pôde ver que ele carregava uma maleta de couro e parecia tenso, olhando repetidamente ao redor como se esperasse uma emboscada. Roberto Mendes, o homem que havia moldado indiretamente toda a sua vida, através de suas manipulações, parecia menor e mais frágil do que Helena havia imaginado. Seus cabelos grisalhos estavam desarrumados. Sua roupa habitualmente impecável mostrava sinais de estresse, e ele se movia com a rigidez de alguém que havia dormido mal durante semanas. Vítor, pode começar a se aproximar. Alexandre instruiu. Lembre-se, queremos que ele confesse tudo antes de tentarmos qualquer coisa. Vítor emergiu da floresta, caminhando lentamente em direção à serraria, suas mãos claramente visíveis, para mostrar que não estava armado. Quando Roberto o viu, o advogado relaxou ligeiramente, mas Helena pôde perceber que ele mantinha uma das mãos próxima ao bolso interno do paletó. Roberto,
Vitor disse quando chegou a uma distância de cerca de 5 metros, sua voz carregando a autoridade natural de um homem acostumado a comandar. Obrigado por aceitar este encontro. Roberto ajustou a maleta na mão esquerda, mantendo a direita livre. Vitor, preciso admitir que fiquei surpreso com seu convite. Pensei que depois de tudo o que aconteceu, nossa próxima conversa seria em um tribunal. Helena ajustou sua posição atrás das árvores, conseguindo uma visão melhor dos dois homens. Através do fone de ouvido, podia ouvir perfeitamente tudo o que estava sendo dito, graças aos microfones direcionais que Fernando havia posicionado estrategicamente ao redor da clareira. Talvez ainda seja em um tribunal, Vitor respondeu, cruzando os braços sobre o peito. Mas antes disso, acho que você me deve algumas explicações, começando por Helena. Roberto ficou visivelmente tenso ao ouvir o nome. Helena? O que tem ela? Você sabe muito bem o que tem ela, Roberto. É sua enteada, a filha da mulher que você supostamente amava. A voz de Vitor estava controlada, mas Helena podia detectar a raiva contida por trás da calma aparente. Roberto deu alguns passos em direção à entrada da serraria, forçando Vitor a acompanhá-lo para manter a distância de conversação. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Cecília Damasceno Castilho, sua esposa, a filha do meu irmão Eduardo. Ela morreu no parto de Helena. E você, covarde, abandonou a criança em um orfanato ao invés de criá-la como prometeu à mulher agonizante. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ouvir os detalhes de seu abandono, descritos tão cruamente, saber que sua mãe havia morrido pedindo para que Roberto cuidasse dela e que ele havia simplesmente a descartado, fez uma raiva fria crescer em seu peito. Roberto parou de caminhar, seu rosto ficando pálido mesmo na luz fraca dos faróis do carro. Como você descobriu? Você realmente acha que pode passar décadas manipulando vidas sem que alguém eventualmente conecte os pontos? Vitor riu amargamente. Isabela é mais inteligente que você imagina. Ela investigou suas correspondências antigas, encontrou as cartas de amor que você escrevia para Cecília, as promessas que fez no leito de morte dela. Roberto colocou a maleta no chão e passou uma das mãos pelos cabelos. Você não entende a situação que eu enfrentava. Era um jovem advogado tentando construir uma carreira. Não tinha recursos para criar uma criança sozinho. Mentira! Vitor explodiu, dando um passo ameaçador em direção a Roberto. Você já trabalhava para a família Santos Negrão, já ganhava muito bem. Não criou Helena porque ela era uma inconveniência, um lembrete constante da mulher. Que perdeu. Helena colocou a mão sobre o fone de ouvido, querendo desesperadamente gritar, confrontar Roberto pessoalmente sobre o abandono que havia moldado toda a sua infância. Mas forçou-se a manter o controle, sabendo que o plano dependia de Roberto não saber que ela estava ouvindo. E depois, Vitor continuou, começando a circular ao redor de Roberto como um predador. Quando percebeu que eu estava investigando a família Santos Negrão, quando soube que eu havia descoberto evidências dos crimes que você ajudou a orquestrar ao longo dos anos, decidiu usar sua própria enteada como arma contra mim. Roberto tirou um lenço do bolso e enxugou o suor da testa, apesar do frio da noite serrana. Vitor, você precisa entender. Entender o quê? Que você arranjou o casamento de Helena com Alexandre, especificamente para me manipular? Que você sabia que eu eventualmente descobriria a conexão familiar e ficaria emocionalmente instável? Vitor parou diretamente diante de Roberto. Que você estava disposto a sacrificar a vida da filha da mulher que amava para proteger seus próprios segredos. Roberto abriu a maleta e Helena pôde ver que estava cheia de documentos. Trouxe evidências, Vitor. Evidências de que você está certo sobre tudo. A família Santos Negrão cometeu crimes durante décadas e eu ajudei a encobrir muitos deles. Mas também tenho evidências que podem implicar você em atividades ilegais durante sua investigação. Chantagem, Vitor perguntou sem parecer surpreso. Negociação, Roberto corrigiu. Você para com suas investigações, eu garanto que nenhum processo seja movido contra você por invasão de propriedade, espionagem industrial, violação de correspondência privada.
Todos voltamos às nossas vidas e fingimos que nada disso aconteceu. Helena viu Alexandre se mover ligeiramente em sua posição na torre de observação e soube que ele estava tão revoltado quanto ela, com a audácia de Roberto. Através do rádio, ela ouviu Isabela sussurrar: "Esse homem é desprezível." "E Helena?" Vitor perguntou. "Qual é o plano para minha neta na sua negociação?" Roberto hesitou, e Helena pôde ver que ele estava lutando internamente com alguma coisa. "Helena, ela ficará com Alexandre. Eles parecem felizes juntos, e ele tem recursos para cuidar dela adequadamente. Como se ela fosse um objeto para ser distribuído." Vitor disse com desprezo. "Roberto, você realmente não entende o que fez, entende? Você não apenas abandonou uma criança. Você abandonou a última conexão que tinha com a mulher que amava." Roberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os documentos na maleta. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. "Eu a amava, Vitor. Amava Cecília mais do que qualquer coisa na vida. Quando ela morreu, quando vi Helena pela primeira vez, ela era tão parecida com a mãe que doía olhar para ela. Cada vez que pegava a criança no colo, era como se Cecília estivesse me olhando, me julgando por não ter conseguido salvá-la. Helena sentiu seu coração se partir. Parte dela sempre havia se perguntado se havia algo de errado com ela, algum defeito que justificasse o abandono. Descobrir que havia sido abandonada não por falta de amor, mas por excesso dele, de uma forma distorcida e egoísta, era quase pior. "Então você a colocou em um orfanato e tentou esquecer que ela existia", Vitor disse, sua voz carregada de nojo. "E 24 anos depois, quando precisava de uma arma contra mim, lembrou-se dela novamente." Roberto fechou a maleta bruscamente, o som ecoando pela clareira silenciosa. "Não foi assim. Quando soube que você estava investigando a família Santos Negrão, quando percebeu que você eventualmente descobriria minha participação nos crimes, comecei a investigar você também. Foi assim que descobri sobre Eduardo, sobre Cecília, sobre Helena. E decidiu usá-la." "Decidi protegê-la", Roberto protestou. "Se você destruísse a família Santos Negrão, Alexandre ficaria arruinado. Helena ficaria desamparada novamente. Pensei que se eu conseguisse controlar a situação, manter vocês separados até resolver tudo, poderia proteger todos." Vitor riu amargamente. "Mentindo para eles, fazendo Alexandre acreditar que eu queria matar Helena, fazendo Helena acreditar que foi abandonada pelo marido. Eram mentiras temporárias para evitar uma catástrofe maior." Helena não conseguiu mais se conter. Levantou-se da posição escondida e começou a caminhar em direção à clareira, ignorando os sussurros urgentes de Alexandre através do fone de ouvido pedindo para que ficasse escondida. "Roberto", ela disse, sua voz cortando a noite como uma lâmina, fazendo ambos os homens se virarem surpresos em sua direção. "Que interessante ouvir você falar sobre me proteger." Roberto ficou branco como um lençol quando a viu emergir da escuridão. "Helena, o que está fazendo aqui?" "Descobrindo verdades que você achou que eu nunca deveria saber", ela respondeu, caminhando com determinação até ficar entre Vitor e Roberto. "Ouvindo de primeira mão como o homem que deveria ter sido meu pai me abandonou porque eu o lembrava demais da mulher que ele alegava amar." "Helena, você não entende." "Entendo perfeitamente." Ela o cortou, colocando as mãos sobre a barriga. "Entendo que você me usou como peça em um jogo que durava décadas. Entendo que você foi capaz de manipular minha vida inteira para proteger seus próprios interesses. E entendo que você está disposto a continuar mentindo mesmo agora, quando foi pego." Roberto deu um passo em direção a ela, estendendo uma das mãos como se quisesse tocá-la. "Helena, eu sei que cometi erros. Sei que deveria ter cuidado de você quando Cecília morreu. Mas eu era jovem, estava desesperado, não sabia como criar uma criança sozinho." "Você tinha 28 anos quando minha mãe morreu", Helena disse. E Roberto pareceu surpreso que ela soubesse essa informação. Não era uma criança. Era um homem adulto que fez uma escolha adulta e depois passou 24 anos vivendo com as consequências dessa escolha, até que precisou de mim novamente.
Alexandre surgiu da escuridão atrás de Roberto, movendo-se silenciosamente até estar a poucos metros de distância. Helena pôde ver que ele estava tenso, pronto para intervir se Roberto tentasse alguma coisa contra ela. Roberto, Alexandre disse, fazendo o advogado se virar bruscamente. Acabei de ouvir você confessar participação em crimes da minha família, manipulação de casamento, abandono de menor, chantagem. Acha mesmo que vai sair daqui como se nada tivesse acontecido? Roberto olhou ao redor, percebendo que estava cercado. Alexandre, você não pode me prejudicar sem prejudicar a si mesmo. Eu sei de todos os segredos da família Santos Negrão. Se eu cair, levo vocês comigo. Talvez, Alexandre admitiu, mas prefiro enfrentar as consequências dos crimes da minha família do que continuar vivendo com um manipulador que usa minha esposa como peça de chantagem. Roberto tirou algo do bolso interno do paletó e Helena viu que era uma pistola pequena, mas mortalmente real. Alexandre imediatamente se colocou em posição defensiva, mas Roberto apontou a arma para Helena. Ninguém se move, Roberto disse, sua voz tremendo ligeiramente. Helena, você vem comigo. Alexandre, você vai fazer exatamente o que eu disser, ou sua esposa grávida vai ter um acidente muito infeliz. Helena sentiu o sangue gelar nas veias, mas forçou-se a manter a calma. Roberto, você realmente vai ameaçar a filha da mulher que alegava amar? Vou fazer o que for necessário para sobreviver, Roberto respondeu, gesticulando com a arma para que ela se aproximasse. Cecília está morta há 24 anos. Você é apenas uma estranha, que tem o rosto dela. Foi nesse momento que Isabela apareceu no mezanino da serraria, segurando uma lanterna poderosa que direcionou diretamente para os olhos de Roberto, cegando-o temporariamente. Agora! Ela gritou. Alexandre se moveu como um raio, aproveitando a distração para desarmar Roberto em um movimento fluido que revelava treinamento militar. A arma voou pela clareira e caiu na grama a vários metros de distância. Helena, movida por uma raiva que havia crescido durante toda a conversa, deu 2 passos em direção a Roberto e lhe deu um tapa no rosto que ecoou pela noite silenciosa. Isso é pela minha mãe, ela disse, sua voz carregada de anos de dor reprimida, e por todas as noites que passei no orfanato, me perguntando se havia algo de errado comigo. Roberto segurou o rosto onde Helena havia batido, olhando para ela com uma mistura de choque e algo que parecia remorso. Helena. Senhor Roberto Mendes. Fernando apareceu da escuridão acompanhado de 2 outros seguranças. Está preso por porte ilegal de arma, ameaça, tentativa de homicídio e uma lista de outros crimes que vamos discutir na delegacia. Enquanto os seguranças algemavam Roberto, Vítor se aproximou de Helena e colocou uma mão gentil em seu ombro. Minha neta, você foi corajosa demais hoje à noite. Helena se virou para ele, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Vovô, ela disse usando o termo carinhoso pela primeira vez. Finalmente sabemos a verdade sobre tudo. Alexandre envolveu Helena em seus braços, sendo cuidadoso com sua barriga. Acabou, ele sussurrou em seu ouvido. Finalmente acabou. Isabela desceu, do mezanino carregando os equipamentos de gravação, um sorriso orgulhoso iluminando seu rosto jovem. Conseguimos. Tudo gravado. Confissões completas, ameaças, tudo. Helena olhou ao redor para sua família. Seu marido, seu avô, sua cunhada adolescente, e pela primeira vez em sua vida, sentiu que realmente pertencia a algum lugar. Nossa filha, ela disse. Para Alexandre, colocando a mão sobre a barriga, vai crescer conhecendo a verdade sobre sua família. Todas as verdades, tanto as bonitas quanto as feias. Alexandre beijou a testa dela suavemente. E vai crescer sabendo que não importa quais verdades descubra, será amada incondicionalmente. Enquanto Roberto era levado pelos seguranças e as evidências eram organizadas para entrega às autoridades, Helena olhou para o céu estrelado das montanhas paulistas e fez uma promessa silenciosa para a filha que carregava. Ela cresceria em uma família que, apesar de todas as complicações e dramas do passado, estava unida pelo amor verdadeiro e pela determinação de proteger uns aos outros.
A guerra estava finalmente terminada, e Helena podia começar a imaginar um futuro de paz para todos eles. 5 meses depois, em uma manhã de abril em São Paulo, Helena acordou com as primeiras contrações verdadeiras da gestação. O sol filtrava através das cortinas de seda do quarto principal da nova casa, que Alexandre havia comprado para eles em Higienópolis, um bairro elegante que oferecia tranquilidade sem isolamento excessivo. Era uma construção dos anos 1940, reformada com todo cuidado para preservar o charme arquitetônico original, enquanto oferecia o conforto moderno necessário para uma família crescente. Alexandre estava ao seu lado, uma das mãos repousando protetoramente sobre a barriga dela, mesmo durante o sono. Nos últimos meses, ele havia se transformado completamente, abandonando os comportamentos autodestrutivos do passado para se tornar o marido presente e atencioso que Helena jamais havia ousado sonhar ter. Havia vendido várias propriedades da família para pagar multas e indenizações relacionadas aos crimes expostos durante o processo de Roberto e reestruturado completamente os negócios da Santos Negrão para operar dentro de padrões éticos rigorosos. Quando Helena gemeu baixinho, com a intensidade da contração, Alexandre despertou imediatamente, seus reflexos afiados pelos meses de antecipação ansiosa. "É hoje?" Ele perguntou, já se levantando e pegando a bolsa da maternidade que havia sido preparada e reposicionada obsessivamente durante as últimas 3 semanas. Helena sorriu, mesmo através da dor. "Acho que nossa filha decidiu que está pronta para conhecer a família." Alexandre beijou a testa dela suavemente, antes de pegar o telefone para ligar para Vitor e Isabela, que estavam morando temporariamente em uma casa próxima, a pedido de Helena. Nos meses seguintes à prisão de Roberto, os 3 haviam se tornado inseparáveis, criando a dinâmica familiar que Helena nunca havia experimentado na infância. Vitor havia usado suas habilidades investigativas para ajudar a polícia a montar um caso sólido contra Roberto, que agora enfrentava uma lista impressionante de acusações: abandono de menor, manipulação de menores, chantagem, ameaça, porte ilegal de arma, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e uma série de outros crimes relacionados às décadas de operações questionáveis que havia orquestrado. Para a família Santos Negrão, os advogados de defesa estimavam que ele pegaria pelo menos 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Isabela, que havia se matriculado em uma escola particular próxima à casa de Helena e Alexandre, havia se tornado a tia mais devota que uma criança poderia ter. Passava as tardes na casa do casal, ajudando Helena a montar o quarto do bebê, lendo livros sobre cuidados infantis e planejando todas as maneiras como iria mimar a sobrinha quando ela nascesse. O Hospital Sírio-Libanês havia sido escolhido para o parto, tanto pela excelência médica quanto pela privacidade que oferecia para famílias de alto perfil. Quando Helena, Alexandre, Vitor e Isabela chegaram à maternidade, foram imediatamente conduzidos para uma suíte privativa que mais parecia um quarto de hotel de luxo do que um ambiente hospitalar. Doutora Fernanda Oliveira, a mesma médica, que havia diagnosticado a gravidez de Helena em Búzios, havia se tornado sua obstetra particular e acompanhava pessoalmente todo o trabalho de parto. Era uma mulher de 50 anos, mãe de 3 filhos, que combinava competência técnica excepcional com uma sensibilidade emocional que fazia Helena se sentir completamente segura. "Helena", ela disse após examinar as contrações, "você está indo muito bem. O bebê está em posição perfeita e, pelos meus cálculos, sua filha deve nascer nas próximas 4 a 6 horas." As horas que se seguiram foram uma mistura de dor intensa, antecipação emocional e momentos de conexão familiar que Helena jamais esqueceria. Alexandre permaneceu ao seu lado durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido e sendo exatamente o parceiro que ela precisava. Vitor e Isabela se revezavam entre a sala de espera e breves visitas ao quarto, trazendo atualizações sobre flores que haviam chegado, ligações de parabenização
e outras demonstrações de apoio da pequena mas crescente rede social que Helena e Alexandre haviam cultivado nos últimos meses. Quando as contrações finalmente atingiram o pico de intensidade, Helena segurou a mão de Alexandre com força suficiente para deixar marcas e olhou diretamente nos olhos dele. Alexandre, ela disse entre respirações ofegantes, independente do que acontecer, quero que saiba que estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Alexandre beijou os dedos dela, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Helena, você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível ser uma pessoa melhor. Nossa filha vai crescer com o melhor exemplo de força e coragem que uma criança pode ter. Foi às 4h23 da tarde de uma sexta-feira, ensolarada, que Helena Santos Negrão veio ao mundo. Ela pesava 3,2 kg, tinha cabelos escuros como o pai, olhos verdes como a mãe e um par de pulmões que demonstraram imediatamente que ela não seria uma criança silenciosa. Quando a doutora Fernanda colocou Helena nos braços de Helena pela primeira vez, o mundo parou. Helena olhou para aquele rostinho perfeito, para as mãozinhas minúsculas que se agarravam instintivamente ao dedo dela, e sentiu uma onda de amor tão intensa que pensou que seu coração poderia explodir. Oi, minha princesa, ela sussurrou, tocando gentilmente a bochecha da filha. Mamãe e papai estavam esperando você há tanto tempo. Alexandre, que havia assistido ao nascimento em silêncio reverente, se aproximou e tocou delicadamente a cabecinha de Helena. Ela é perfeita, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Absolutamente perfeita. Helena abriu os olhinhos pela primeira vez e pareceu olhar diretamente para os pais, como se já os reconhecesse. Helena riu através das lágrimas, pensando em como sua filha tinha a mesma expressão intensa do pai quando estava concentrado. Posso apresentá-la ao avô e à tia? Alexandre perguntou, e Helena assentiu, não conseguindo parar de sorrir. Quando Vitor entrou no quarto e viu a neta pela primeira vez, o homem que havia passado anos endurecido pela vingança e pela dor se desfez completamente. Ele se aproximou, devagar, como se estivesse em terreno sagrado, e quando Helena colocou Helena em seus braços, ele começou a chorar, sem nenhuma tentativa de esconder a emoção. Ela tem os olhos da sua bisavó Helena, ele sussurrou, balançando suavemente a bebê. E eu posso ver que vai ter a determinação da mãe. Isabela, que havia esperado sua vez com paciência admirável para uma adolescente de 15 anos, finalmente pôde segurar a sobrinha. Helena, ela disse solenemente, eu prometo que vou ensinar você a jogar futebol, a andar de bicicleta, a descobrir todos os segredos que os adultos tentam esconder de você e a ser a menina mais esperta e corajosa do Brasil. Helena riu, imaginando Isabela ensinando Helena a fazer todas as travessuras que uma tia adolescente poderia inventar. Acho que nossa filha vai ter uma infância muito interessante. Nos dias que se seguiram ao nascimento, a casa em Higienópolis se transformou em um centro de atividade familiar constante. Vitor havia assumido o papel de avô protetor com seriedade militar, instalando câmeras de segurança adicionais, contratando uma babá noturna para que Helena pudesse descansar adequadamente, e lendo todos os livros sobre desenvolvimento infantil que conseguia encontrar. Isabela praticamente se mudou para o quarto de hóspedes, alegando que precisava estar disponível para ajudar com a Helena a qualquer hora do dia ou da noite. Na prática, isso significava que Helena sempre tinha uma adolescente entusiasmada por perto, pronta para segurar a bebê, preparar mamadeiras ou simplesmente conversar sobre os 1001 detalhes da maternidade. Alexandre havia se tornado o pai mais dedicado que Helena poderia imaginar. Ele acordava para todas as mamadas noturnas, trocava fraldas com eficiência surpreendente para um homem que jamais havia cuidado de bebês e passava horas simplesmente observando Helena dormir, como se não conseguisse acreditar que ela era real. Uma manhã, cerca de 3 semanas após o nascimento, Helena acordou e não encontrou Alexandre na cama ao seu lado. Colocou um roupão e foi procurá-lo, encontrando-o no quarto da Helena, sentado na poltrona de amamentação com a filha dormindo em seus braços,
sussurrando baixinho para ela. Estou contando para ela sobre todas as aventuras que vamos ter, juntos, ele explicou quando notou Helena na porta. Sobre as viagens que faremos, os livros que leremos, as coisas que ela vai aprender. Helena se aproximou e se acomodou no braço da poltrona, observando sua filha dormir, pacificamente nos braços do pai. E que tipo de aventuras você está planejando? Quero ensinar ela a andar a cavalo na fazenda da família em Minas Gerais. Quero mostrar a ela todas as cidades do Brasil, para que conheça a diversidade do seu país. Quero que aprenda outros idiomas, que estude música, que pratique esportes. Alexandre olhou para Helena. Mas, principalmente, quero que ela cresça sabendo que é amada incondicionalmente e que sempre pode contar conosco para apoiá-la em qualquer coisa que escolher fazer. Helena beijou a lateral do rosto dele. Ela vai ter tudo isso e mais. Vai ter uma família que luta por ela, que a protege, mas que também a ensina a ser forte o suficiente para lutar por si mesma. Foi durante essa conversa matinal que Fernando apareceu na porta do quarto, com uma expressão que Helena havia aprendido a reconhecer como notícias importantes. Alexandre, desculpe interromper, ele disse respeitosamente, mas chegou uma correspondência oficial que o senhor precisa ver. Alexandre passou Helena cuidadosamente para Helena e seguiu Fernando até o escritório. Helena ficou curiosa, mas decidiu esperar ao invés de segui-los, aproveitando o momento silencioso para simplesmente observar sua filha. Helena havia herdado as melhores características físicas dos dois pais. Tinha os cabelos escuros e espessos de Alexandre, mas com reflexos castanhos que lembravam Helena. Seus olhos eram verdes como os da mãe, mas com o formato amendoado que lembrava Vitor. E sua personalidade já estava começando a se mostrar. Ela era uma bebê alerta, curiosa, que parecia absorver tudo o que acontecia ao seu redor. 15 minutos depois, Alexandre voltou ao quarto com uma expressão que misturava satisfação e alívio. Roberto foi condenado, ele anunciou sentando-se na cama ao lado de Helena. 22 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 10 anos. Helena fechou os olhos, sentindo como se um peso que nem sabia que ainda carregava tivesse sido removido de seus ombros. Acabou mesmo, ela disse. Nossa filha vai crescer sem ter que se preocupar com ele. Tem mais, Alexandre continuou. Como parte da sentença, o juiz ordenou que Roberto transfira para você todos os bens que havia herdado da sua mãe Cecília. Aparentemente, ele manteve uma conta bancária, algumas joias e documentos familiares que, por direito, sempre foram seus. Helena abriu os olhos, surpresa. Minha mãe deixou coisas para mim? Deixou. Roberto as manteve guardadas durante todos esses anos, provavelmente como forma de manter controle sobre você, caso um dia precisasse. Alexandre pegou a mão livre dela. Helena, você não é apenas a esposa de um homem rico. Você tem sua própria herança, sua própria independência financeira. Helena olhou para Helena, pensando em como a vida podia dar voltas inesperadas. Nossa filha vai herdar histórias de duas famílias complicadas, mas também vai herdar a força que essas complicações nos ensinaram. 2 meses depois, em uma manhã de junho ensolarada, Helena estava no jardim da casa brincando com Helena, quando Alexandre apareceu vestindo o terno que havia usado no casamento deles, carregando uma pequena caixa de veludo azul. Helena, ele disse ajoelhando-se no gramado ao lado dela. Sei que já somos casados. Sei que já temos uma filha, sei que já construímos uma vida juntos, mas há uma coisa que sempre me incomodou. Helena franziu o senho, confusa. O quê? Nosso primeiro casamento foi arranjado. Foi uma encenação para resolver problemas de negócios. Você nunca teve a chance de escolher realmente se queria se casar comigo, de dizer sim porque me amava, não porque não tinha outras opções. Alexandre abriu a caixinha, revelando um anel de noivado deslumbrante. Um diamante solitário cercado por esmeraldas menores que combinavam perfeitamente com os olhos de Helena. Helena Castilho Santos Negrão, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você quer se casar comigo de novo?
Desta vez por amor, desta vez por escolha, desta vez porque decidimos construir uma vida juntos. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Alexandre. Não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Pode pensar, pode. Sim. Helena o interrompeu, rindo através